E aí pessoal, beleza? Eita aqui, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o bug do milênio. Mas antes de iniciarmos o vídeo, gostaria de pedir aquela força para você se inscrever e deixar um like aí no canal. Isso ajuda bastante o canal, porque o algoritmo do YouTube vai entender que você está gostando do vídeo e vai compartilhar o conteúdo com mais pessoas. Então dá aquela força pessoal, não custa nada. Então agora chega a gravação e segue a vinheta e vamos para o vídeo. Bem, pessoal, falando do bug do milênio, a primeira coisa que a gente tem que entender o que é um bug. Provavelmente talvez você não conheça, a palavra bug vem do inglês e significa inseto. Ela foi usada pela primeira vez em setembro de 1945 por Grace Hopper, uma programadora da Marinha dos Estados Unidos, que trabalhava no Harvard Mark II. Então vocês já estão vendo aí que é uma pessoa que realmente tinha um conhecimento bem avançado. Hopper encontrou um inseto preso dentro do computador e disse: "Encontrei o bug", ao referir-se ao problema. Você deve estar se perguntando: poxa, encontrar um inseto do computador? Como assim? Não deve ser algo assim que geraria assim um problema tão grande. Porque você tem que entender que naquela época, aí, em 1945, os computadores eram enormes. Eram do tamanho de salas de estádios, por aí, e pesavam toneladas. Então, não tinha o mesmo funcionamento que hoje. Então, um simples inseto poderia simplesmente acabar com a máquina. E foi o que aconteceu. Então, desde então, a palavra bug se tornou um termo comum para descrever problemas técnicos em sistemas do computador. E agora, então, vamos partir para ele, o inseto do milênio. Brincadeira, pessoal, o bug do milênio. Bem, o bug do milênio foi um problema que afetou muitos computadores e sistemas em todo o mundo na virada de 1999 para os anos 2000. Ele ocorreu porque muitos sistemas de computador armazenavam datas usando apenas 2 dígitos para o ano, em vez de 4. E isso significa que, quando o ano mudou de 1999 para 2000, os computadores poderiam interpretar erroneamente a data como sendo 1900 em vez de 2000. Por exemplo, um computador que armazenava a data 1º de 1 de 00 pode interpretar erroneamente isso como 1º de 1 de 1900. Isso poderia causar problemas em sistemas críticos, como o sistema bancário, sistema de transporte aéreo e sistemas de energia. Isso significa que muitos códigos não foram projetados para lidar com datas após 1999. Por exemplo, muitos sistemas de pagamento falharam, incluindo cartões de crédito, caixas eletrônicos, alguns voos foram cancelados, os sistemas de controle de tráfego aéreo, alguns voos de tráfego aéreo também falharam, algumas empresas tiveram problemas para processar pedidos e gerenciar estoque, muitas empresas e organizações encontraram consultores para verificar o seu código e garantir que eles estivessem preparados para o bug do milênio. Porque esses estudos já começaram em 1996 e o pessoal estava muito preocupado. Como eu disse ali, alguns voos, algumas coisas básicas que deixaram de funcionar. Entretanto, o pessoal estava com muito medo que realmente ia acontecer alguma catástrofe. Tanto que na virada do ano de 1999 para 2000, muitas pessoas estavam extremamente preocupadas com o final do mundo. Sem contar que teve alguns países que não tiveram essas medidas para, por exemplo, fazer alterações no código, entre outras várias coisas. Como a Rússia, se eu não me engano, a Itália também. Então, enquanto alguns países e empresas investiram muito para não ter este problema, por exemplo, os Estados Unidos, que já tinham uma tecnologia mais avançada e gastaram milhões, teve países que não gastaram nada e simplesmente não ocorreu nada assim tão grave. Mas imagine, pessoal, se realmente fosse um problema que resultaria numa catástrofe. Muitos países talvez estariam em plenas ruínas. Bem, dando continuidade aqui, agora você deve estar se pensando, por que as empresas armazenavam? Porque, bem como eu disse, as máquinas daquela época eram bem diferentes do que nós temos hoje, pessoal. Para você ter noção, um celular, um smartphone que nós temos, é muito mais potente do que um computador daquela época. E ele cabe na palma da nossa mão. Bem, ali naquela época, o armazenamento era muito baixo. Para otimizar o armazenamento, eles colocavam só os 2 últimos dígitos. Isso, como eu disse, iria reduzir a quantidade de dados armazenados. Outra coisa que eu fiquei pensando é porque as pessoas realmente ficaram tão preocupadas com essas datas, porque, por exemplo, lá está 96, mas poderia ser 1896, não está explícito que era o ano de 1900. Então é algo que realmente deixa você um pouco confuso. Porque, lógico, as pessoas compreenderiam, é 96, 1996.
Mas agora o computador talvez poderia interpretar como 1800, 1700. Então realmente é algo que deixa a gente pensando que realmente talvez não se tornaria algo assim tão grave. Bem, dando continuidade aqui, como eu disse, muitas empresas realizaram testes rigorosos para garantir que os sistemas estivessem funcionando corretamente. E, limitado e muitos dos problemas foram corrigidos antes de se tornarem críticos. Bem, mas como eu disse, esse ponto aí é que os dados eram armazenados em 2 dígitos. Como que a máquina ia saber que era 1996 e não 1800? Então realmente fica um pouco confuso. Realmente ocorreu muitos problemas com essa parte de datas, só que o pessoal, quando aplicou já essas datas com 2 dígitos, não pensaram nesses problemas futuros. Bem, agora nós vamos falar sobre o possível bug em 2034. Esse bug que vai ocorrer em 2034, ele vai acontecer porque muitos sistemas de computador armazenam datas usando o número de segundos desde 1º de janeiro de 1970. Bem, quando o número de segundos excede 2 elevado a 32, bem, por que 2 elevado a 32? Porque 2, no caso, é o dígito binário, e 32 vai resultar no limite máximo de números inteiros de 32 bits. E no caso, os sistemas podem interpretar erroneamente a data e a hora. Isso pode causar problemas em sistemas críticos, como sistemas bancários, sistemas de transporte aéreo e sistemas de energia. Por exemplo, um computador que armazena a data como segundos, desde 1º de 1 de 1970, pode interpretar erroneamente isso como uma data anterior, causando problemas em sistemas críticos. Bem, caso você não tenha entendido, é que computadores baseados em 32 bits, eles têm um limite de números para calcular os segundos, que no caso é 2 elevado a 32 e vai gerar este número. Mas isso talvez não seja algo tão alarmante, porque a maioria das arquiteturas já trabalha com 64 bits. Então você vai pegar o 2 e levar a 64. Você vai ver que vai dar uma diferença enorme, pessoal. Então, os sistemas baseados em 64 não vão ter problemas e realmente isso vai demorar muito para acontecer. E até lá, eu acredito que chegar no limite máximo dos 64 bits, a gente já vai trabalhar com outras arquiteturas. Então, o ponto é que o pessoal tem que começar a trabalhar ou até mesmo pensar na substituição de sistemas que trabalham de 32 para 64 para não acontecer problemas graves. Bem, então foi isso o vídeo de hoje, pessoal. Bem, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham alguma sugestão ou até mesmo conheçam algum outro bug que gostariam que eu fizesse o vídeo, deixem aí nos comentários, qualquer sugestão também. Então foi isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal.